Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer aqui um simulado de revisão. Esse simulado foi o simulado final do Estratégia Concurso, então vou resolver aqui as questões de matemática. Vou deixar o link para você baixar aí esse simulado completo com todas as outras disciplinas. Aí você pode clicar no link e tá baixando. Vou deixar também o gabarito, certo pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Então vamos para o simulado. Primeira questão foi a questão 16, ela fala: a massa de um pacote está para a massa de outro pacote, assim como 48 está para 32. Se os dois pacotes apresentam uma massa conjunta de 18 gramas, então o pacote mais pesado tem. Então, olha só, ele fala que tem a massa de um pacote que está para outro pacote, assim como uma relação. Então, aqui temos uma relação de proporção. Então, ele fala que a massa de um pacote, que eu não sei quanto é, eu vou chamar de X, está para outro pacote, então vou botar X para Y, assim como 48 está para 32. 48 para 32. E como é que a gente faz aqui agora? A gente olha a segunda parte que ele fala. Aí ele continua: se os dois pacotes apresentam uma massa conjunta de 18 gramas, então ele fala que uma massa conjunta quer dizer que a soma dos dois pacotes dá 18. Então, X mais Y igual 18. Pronto. Então, o que ele quer? Ele quer aqui, então, o pacote mais pesado tem. Qual seria o pacote mais pesado aqui, pessoal? Olhando pela essa primeira relação. Se ele fala que é uma relação de proporção, que X está para Y, assim como 48 está para 32, então o pacote mais pesado aqui, ele é X, certo? Então vamos destrinchar para ver qual é a resposta. Então nessa primeira parte aqui, pessoal, como ele quer encontrar o valor do X, eu vou encontrar o X nessa segunda equação. Então aqui, como eu quero encontrar o valor de X, nessa equação aqui, eu vou isolar essa daqui para encontrar um y para poder substituir. Então, aqui, como é que eu faço? Eu multiplico o meio pelos extremos de forma invertida. O 32 vem para cá, fica 32x igual a 48 vezes y. Como eu vou isolar o y dessa equação para poder substituir na daqui, eu passo esse 48 para baixo. Então, fica 32 sobre 48 vezes x igual a y. Aqui, pessoal, eu posso simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número, sempre pelo menor número, desde que dê para simplificar os dois, mas também eu posso simplificar por um número já maior para simplificar os dois ao mesmo tempo. Então, se eu simplificar em cima e embaixo por 16, vou botar aqui 16, 16, o 32 por 16, pessoal, ele vai dar 2, então em cima vai ficar 2. E o 48, se eu simplificar por 16, ele vai dar 3. Então, vai ficar 2/3 de x igual a y. Pronto. Agora, esse valor de y eu vou substituir aqui. Então, aqui vai ficar x mais... Quem é esse valor de y aqui? É 2/3 de x. Então, vai ficar x mais 2/3 de x igual a 18. Como eu quero encontrar o valor do x, eu vou fazer aqui uma MMC. Ou simplesmente, aqui não tem nada embaixo, é como se tivesse 1. Então, aqui eu faço um traçozinho, 3 vezes 1 dá 3. Aí eu faço aqui, tem duas formas de fazer aqui, pessoal. Uma forma que geralmente as pessoas fazem é divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes x, 3x. Agora pelo outro. O mais eu coloco aqui, divide pelo de baixo novamente. 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 2x, 2x. 2x igual a 18. Continuando cá em cima, pessoal. Vou fazer 3 mais 2, 5. Então, vai ficar 5x sobre 3 igual a 18. Como eu quero encontrar o valor do x, esse 3 vai passar para o outro lado multiplicando, porque está embaixo dividindo. Então, fica 5x igual a 18 vezes 3. 5x igual a 18 vezes 3. Eu sei que 20 vezes 3 dá 60. E olha que 18 está próximo de 20. Então, se 20 vezes 3 dá 60, então 18 vezes 3 vai dar 54, isso mesmo. Então, x é igual a 54 sobre 5. Isso aqui se chama uma divisão, porque aqui não está em termos de fração. Então, vamos lá, 54 dividido por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Subtraio para saber quanto tem de resto. 5 menos 5 dá 0. Desce esse 4 que eu não usei. 4 dividido por 5 não dá. Eu desço um 0 e uma vírgula na resposta. Então, aqui 54 por 5, pessoal, aqui eu risquei aqui porque eu borrei aqui. 54 por 5 vai dar 1, porque 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Agora, 4 dividido por 5 dá
Dá. Muita gente aqui erra e bota logo o zero e a vírgula. Porque 4 dá para dividir por 5? Dá. Vai dar quanto? Zero. Por quê? Aqui um zero. Então aqui está 10. Por quê? Porque 0 vezes 5 ele vai dar próximo de 4. Vai dar 0. Então 0 vezes 5, 0. Aqui, deixa eu descer esse 4 aqui que eu não desci. 0 vezes 5, 0. Então aqui vai sobrar... Vou descer o 0 aqui, subtrair. Vai sobrar 4 de resto. Agora sim que eu desço o outro 0. Desço o 0 e o vírgula na resposta. 40 por 5 vai dar 8. 8 vezes 5, 40. Então a conta já está redondinha aqui. 10,8, pessoal, olha só. Letra D. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. A questão 17, pessoal, ela fala: em uma unidade dos Correios, 5/8 dos funcionários são carteiros. Se o total de funcionários dessas unidades que não são carteiros é igual a 120, então essa unidade tem um total de funcionários igual a... Então isso é uma questão de razão ou de fração. Ele dá uma fração de 5/8, que é chamado 5/8, que fala que são 5/8 dos funcionários são carteiros. Aí ele fala que o total de funcionários dessa unidade que não são carteiros é 120. Agora observe, essa fração ela corresponde ao total que são carteiros. Então, dessa fração, pessoal, quem é o total que não é carteiros? Se vocês lembram, para eu completar uma fração, o número de cima tem que estar igual ao de baixo. Ou seja, uma fração completa seria 8/8. Então, o que falta para eu completar essa fração aqui? Vão faltar 3/8, concordam? Porque o 8 está igual, 5 mais 3, 8. Então, o que falta aqui é 3/8. Só que ele falou que o que falta, ou seja, o que não são carteiros, ele corresponde a 120. Então, esse valor aqui é 120. Mas aqui é apenas 3/8? Não, é 3/8 de um valor que eu não sei quem é. Então, 3/8 de x. Por que ele fala? 5/8 dos funcionários. Então, esse x ele está representando os funcionários. Pronto, aqui simplesmente é uma simples equação. Vou botar um sinal de igualdade aqui. Aqui agora eu passo esses números para o outro lado, conservo o x. Esses números vão passar com as operações inversas do que ele está realizando. Observe que o 8 está embaixo fazendo o papel de divisão. Ele está sendo dividido, então ele vai passar multiplicando. 120 vezes 8. E embaixo o 3 ele está em cima multiplicando, vai passar dividindo. Então ficou x igual a 120 vezes 8 por 3. Para simplificar, antes de multiplicar, pessoal, eu vou responder o 120 dividido por 3, que vai dar 40. Aí fica 40 vezes 8. E 40 vezes 8, pessoal, fazer aqui x igual. Eu faço 4 vezes 8, que dá 32. Ora, e o outro zero eu faço o quê? Apenas eu acrescento do lado. Então, olha só que questão simples, pessoal, desde que a gente saiba o entendimento de fração. Então, x igual a 320, letra B, certo? Vamos para a próxima questão. Só lembrando aqui, pessoal, esse simulado é o simulado final do Estratégia Concursos. Então, se você quiser ter acesso, eu vou deixar o link aí para você estar baixando, certo? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 18. A questão 18 ela fala: ao realizar entregas de bicicleta, um carteiro dos Correios verificou que a distância entre duas casas era de 110.100 jardas. Sabe-se que uma jarda equivale a 3 pés, que um pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Em metros, a distância entre as casas é aproximadamente. Vamos às opções. Então, pessoal, observe que ele tem 1.100 jardas e tem várias relações aqui. Uma jarda equivale a 3 pés, um pé a 12 polegadas e uma polegada a 2,54 centímetros. E ainda no fim, ele pede para transformar para metro. A resposta está em metro. Então, vamos fazer relações passo a passo. Ele tem que uma jarda, ela equivale a 3 pés. Aí ele fala que cada pé equivale a 12 polegadas. E que cada polegada equivale a 2,54 centímetros. E no fim pede a resposta em metros. Eu sei que para eu transformar de centímetro para metro, eu tenho que dividir o número por 100. Se você não lembra, pessoal, um detalhe aqui. Então, ao fazer uma transformação de centímetro para metro, a gente divide o número por 100. Então, eu vou logo dividir por 100 e já deixar a resposta em metro, que é o que a gente vai encontrar aqui, que é o que ele quer. Então, aqui simplesmente é uma multiplicação, pessoal. Eu tenho que uma jarda é 3 pés. Então, aqui 3. 3 pés equivale a 12 polegadas. Então, 3 vezes 12 dá 36. E 12 polegadas equivale a 2,54 centímetros. Então, eu vou fazer 12 vezes 2,54. Vocês podem fazer aí, pessoal, uma multiplicação simples. Aqui vai dar 91,44.
Então aqui vai ficar 91,44 sobre 100 já em metros. Por quê? Porque está em centímetros, centímetro para metro eu divido por 100. Pronto, agora simplesmente esse valor eu vou multiplicar pela quantidade de jardas. Então, o valor vai ser igual a 1.100 jardas vezes o valor final dessa toda a relação que ele falou, 91,44 sobre 100. Aqui, pessoal, olha só, aqui é uma multiplicação, mas eu tenho zeros embaixo e zeros em cima. Eu simplifico em pares. Um de baixo com um de cima, outro de baixo com outro de cima. Então, simplesmente eu vou ficar com 11 vezes 91,44, ou 91,44. Essa multiplicação eu vou fazer porque ela é simples, vezes 11. Aqui multiplicado por 1 vai dar o próprio número. Então, simplesmente eu vou repetir. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 1, 9 vezes 1, 9. Por 1 novamente vai dar o próprio número, só que eu vou marcar na direção do outro 1. Então, aqui 4, 4, 1 e 9. E agora eu vou somar. Aqui continua 4. 4 mais 4, 8. 4 mais 1, 5. 9 mais 1, 10. Boto 0, subo 1. 9 mais 1, 10. Pronto. E aqui agora eu vou ver quantas casas decimais eu tenho à direita da vírgula. 1, 2. Então, na resposta vão ter que estar 2. Então, deu 1.005. Vamos ver se tem 1.005. Não, tem 1.006. Mas ele fala aproximadamente. Então, 1.005,84 é aproximadamente 1.006 metros. Certo, pessoal? Letra B. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 19. A questão 19, pessoal, ela fala: em outubro de 2024, uma loja em liquidação decidiu reduzir os preços dos seus produtos em 20%. No mês seguinte, por conta da alta demanda, a loja decidiu reajustar os preços em 20%. Com relação aos preços praticados antes da liquidação de outubro, pode-se afirmar que, nos 2 meses considerados, houve o quê? Aumento ou redução de quantos por cento? Então, vamos lá. Ele fala aqui primeiro que reduziu os preços dos seus produtos em 20%. Tinha um valor lá total inicial X, esse valor ele sempre vai corresponder a 100%, o valor de algo. Pronto. E o valor total, ok. Ele falou que houve uma redução de 20%. Então, esse valor ele não vai ser mais 100%. Se reduziu 20%, pessoal, vai valer 80%. Então, vai valer 80% do valor inicial. Ou 0,8%, porque em porcentagem, se vocês lembram, 80, vamos supor, 10% é igual a 0,1%. 20% igual a 0,2% e por aí vai. Então, 80% ele corresponde a 0,8%. Então, eu posso trabalhar com decimais aqui. Então, no primeiro desconto, ele passou a valer 0,8 vezes X, quer dizer que é 80% de X. Aí ele fala: no mês seguinte, por conta da alta demanda, a loja decidiu reajustar os preços em 20%, ou seja, aumentou 20% no valor que ele já tinha. Observe que cada porcentagem ele vai acumulando o valor, ou reduzindo no caso. Aqui ele reduziu 20%, passou a ser 0,8 vezes X. Agora ele aumentou 20% em cima desse valor aqui, pessoal. Vocês concordam? Então, esse valor aqui é o total que ele tem. Esse valor é o valor total, o valor 100% dele, é o valor total. Ele aumentou 20%, então quer dizer que ele vai aumentar 20% em cima desse valor, quer dizer que vai corresponder a 120%. Vocês concordam? Se for 100%, vai ser o próprio valor. Olha só. Se for 100%, vai ser o próprio valor. Se aumentar 20%, esse valor vai valer 120%, ou 1,2 em decimais. Então, vai ficar 1,2 vezes esse valor aqui, que é o total que ele tem, 0,8x. Então, simplesmente eu vou multiplicar 0,8 por 1,2. Vamos aqui. 1,2 vezes 0,8. 8 vezes 2, 16. Coloco 6 sobre 1. 8 vezes 1, 8 com o que subiu é 9. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Passo o traçozinho aqui. Somo. Aqui 6. 9 mais 0, 9. Coloco 0 aqui. Vejo quantas casas decimais eu tenho à direita da vírgula e juntando os dois. Observe que eu tenho uma, duas. Então, aqui vai ter 2 casas decimais. Então, na parte final ficou 0,96 vezes x. E cadê essa resposta? Veja a interpretação da parte final. Ele fala: com relação aos preços praticados antes da liquidação de outubro, pode-se afirmar que, nos 2 meses considerados, houve o quê? Se o valor passou a ser 0,96x ou 96% de x, quer dizer que houve o que do total? O total era 100% e voltou para 96%, quer dizer que houve uma
queda de 4%, concordam? Quem concorda, deixa aí. Quem não concorda, pode falar também. Aqui é democracia. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Vamos para a questão 20. Olha a questão 20, pessoal, ela fala: uma fábrica de parafusos produziu 360 parafusos franceses e 210 parafusos sextavados. Com esses parafusos serão feitos pacotes, cada um deles com o mesmo número de pacotes e da maior quantidade possível. Sabendo-se que cada pacote só terá parafusos de um mesmo tipo, então, após o empacotamento de todos os parafusos, o número de pacotes formados será de... Vamos à interpretação. Ele falou que tinha 360 parafusos franceses, botar PF de parafusos franceses, e 210 parafusos sextavados. Acredito que o nome seja esse. Então, PS de parafusos sextavados. Ok. Aí ele fala que com esses parafusos vão ser feitos pacotes e cada pacote vai ter o mesmo número de parafusos. Observe que a interpretação, ele está falando que vai fazer uma divisão em pacotes e que cada pacote vai ter o mesmo número de parafusos e na maior quantidade possível. Olha só, divisão na maior quantidade possível. Então isso dá a ideia de que, aí ele vai sabendo-se que só terá parafusos de um mesmo tipo, então após o empacotamento de todos os parafusos, o número... Então olha só, uma divisão da maior quantidade de pacotes possível. Isso dá a ideia de MDC, máximo divisor comum. Então ele vai fazer uma divisão em que vai encontrar a maior quantidade possível. No caso é o que ele está dizendo. Olha só, com esse parafuso serão feitos pacotes. Então vai dividir em pacotes, cada um deles o mesmo número de parafusos e na maior quantidade possível. Então, MDC, eu tenho que saber o MDC entre esses dois números para eu saber quantos parafusos vão ter em cada pacote, certo? Então vamos lá. Como é que a gente faz o MDC ou o MMC, pessoal? Eu boto os dois números ao lado, 360 e 210, e vou simplesmente dividindo. Vamos lá. Muita gente aqui, pessoal, divide por um número grande também, que não é errado dividir pelo número grande. Eu geralmente vou dividindo pelo menor número possível. Então vamos começando pelo 2. 260 por 2, ele vai dar quanto? Vai dar 180. 210 por 2 vai dar quanto? 105. Aqui agora, pessoal, dá para dividir por 2 apenas esse. Mas como é o MDC, se vocês lembram, o MDC a gente quer um número que divide os dois ao mesmo tempo. Observe que na primeira parte já conseguimos. Na segunda parte eu posso continuar dividindo por 2 até o final. Mas se eu dividir, por exemplo, vamos supor, não é verdade, mas vamos supor que os dois desse para dividir por 10 ou por 20, eu poderia já fazer essa divisão, certo? Então aqui dá para dividir por quanto ao mesmo tempo um número assim que não seja 2? Dá para dividir por 3. Por quê? 180 por 3 vai dar 60 e 105 por 3 vai dar 5. Ok. 35, perdão. E aqui agora dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2? Dá, mas esse não. Então dá para dividir, qual é o número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo que seja maior? Por 5. Então 60 por 5 vai dar 12 e 35 por 5 vai dar 7. Aqui eu tenho que dividir, aqui o 12 dá por 2, que vai dar 6. O 7 eu conservo, porque não tem nenhum em comum. Aqui dá por 2 novamente, dá 3. Aqui 7 eu conservo, que agora dá por 3, dá 1. O 7 eu conservo, e aqui dá por 7, vai ficar 1 e 1. Eu nem precisaria fazer isso, mas eu continuei só para terminar aqui. Por que eu não precisaria? Porque no MDC eu estou interessado em saber o número que eu dividi os dois ao mesmo tempo. Observe que aqui eu dividi, esse daqui eu também dividi, esse eu também dividi. Daqui para baixo eu não fiz mais nenhuma divisão, então só me importaria daqui para cima, certo? Então simplesmente no MDC eu vou multiplicar todos os números que eu conseguir dividir eles ao mesmo tempo. Então 2 vezes 3 vai dar 6, 6 vezes 5 vai ser igual a 30. Então o MDC vai ser 30. Aí muita gente chega e fala, graças a Deus, encontrei a resposta. Não, porque nessas questões, geralmente, pessoal, ele está falando, no caso essa, ele quer a quantidade de parafusos que cabe em cada pacote. Só que na resposta final ele fala, o número de pacotes formados será de... Ele quer o número de pacotes e não a quantidade de parafusos. E quando eu fiz o MDC aqui, de acordo com a questão, olha só, com esses parafusos serão feitos pacotes, cada um deles com com o mesmo número de parafusos e na maior quantidade possível. Então, eu encontrei o número de parafusos em cada pacote, só que a resposta ele quer o número de pacotes. Pronto. Então, eu sei que
tem 360 parafusos de um tipo e 210 parafusos de outro tipo. Aí eu sei que cada pacote caberá 30 parafusos. Então, simplesmente, eu divido por 30 cada um, divido por 30 e na resposta eu vou somar. 360 por 30, pessoal, eu posso simplificar os zeros aqui. Eu fico 36 por 3 vai dar 12 e aqui 21 por 3 vai dar 7. Então, observe que nesses parafusos franceses vai caber 12, vai ter 12 pacotes e nos outros parafusos 7. Então, simplesmente eu somo os 2. E 12 mais 7 vai dar quanto? 19. Letra C. Certo, pessoal? Se você respondeu dessa forma, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Se você respondeu de outra forma, também pode deixar aí nos comentários. Nunca a gente agrada a todos, certo, pessoal? Mas o que importa é a gente chegar na resposta. Então, vamos para a próxima questão. Só lembrando, pessoal, esse é o simulado final do Estratégia Concursos. Então, só fazendo referência aqui, estamos respondendo aqui as questões de matemática. Eu vou deixar o link aí para você baixar o simulado completo, certo, pessoal? Vamos para a questão 21. Ele fala: suponha que a função f de x igual a x mais b passa pelos pontos 2, 6 e 3 e 4. Nesse caso, o valor de b sobre a é... Bom, então temos uma função aqui, f de x igual a x mais b. Observe que quando ele dá esse par ordenado, pessoal, o primeiro número, ele vem nessa forma aqui, x, y. Ou no caso aqui, x, f de x, é o número que está aqui do lado. Então ele quer o valor de b sobre a. Então simplesmente eu vou substituir esses valores em uma função, substituir os outros valores novamente para a gente encontrar o valor de b e o valor de a. Então vou repetir aqui, f de x igual a ax mais b. E agora, como é que a gente faz? Eu sei que na primeira parte, o valor de x ele corresponde a 2. E o f de x ele corresponde a 6. Então, aqui vai ficar 6 igual a vezes 2 mais b. Quem é o valor de b aqui nessa parte aqui? Eu não sei, então vou repetir b. Eu vou colocar um b maiúsculo aqui, pessoal, porque o meu 6 ele parece um b, para não ficar confuso. Então, a partir daqui, eu posso isolar b. Então, eu jogo o a vezes 2 para cá, o 2 vezes a. Então, fica 6 menos 2 vezes a igual a b. Pronto. Achei um valor de b parcial. Para encontrar o outro, pessoal, eu tenho que substituir esses mesmos valores na mesma função novamente. Então, quem é agora x? X agora é 3, que é o primeiro. Então, vai ficar 3 é igual a vezes x. O valor de f de x é 4. Perdão, pessoal. Então, primeiro vem 4 igual a vezes x. O x é 3, então vai ficar 3 vezes a mais o valor de b. Então, a partir daqui, eu já sei que b, eu já encontrei um valor parcial. Então, eu pego esse valor de b parcial que eu encontrei, substituo na outra equação. Então, fica 4 é igual a 3 vezes a mais esse valor de b parcial, que é 6 menos 2a. 6 menos 2 vezes a. Então, 4 é igual. Vou juntar as partes do a. 3a menos 2a, pessoal, vai dar apenas um a. Então, fica a mais 6. Como eu quero encontrar o valor do a, eu jogo 6 para o outro lado. Então, fica 4 menos 6 igual a a. E 4 menos 6 vai dar quanto, pessoal? Vai dar, observe, 4 menos 6. Eu tenho um 4 menos 6, vai dar menos 2. Isso mesmo, igual a. Se vocês não sabem fazer essa conta, pessoal, vocês encaram essa conta como se fosse dinheiro. Aí vocês têm aqui, eu tenho 4 reais. Faço uma dívida de 6. Vou ficar o quê? Vou ficar devendo 2 ou com um saldo de 2? Vou ficar devendo 2. Então, esse é o valor de A. O valor de B, simplesmente eu vou pegar esse valor de A e substituir aqui. Então, vai ficar 6 menos 2 vezes A, só que A é menos 2, igual a B. Então, 6 menos com menos dá mais. Então, vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4. Então, 6 mais 4 igual a B. Então, 6 mais 4, 10. 10 igual a B. Pronto, e cadê a resposta? A resposta ele quer o valor de B sobre A. Então, ele quer 10 sobre menos 2, que vai ser igual a 10 dividido por 2 vai dar 5, mais com menos vai dar menos. Então, menos 5, olha só, letra B. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. Outra questão aqui, pessoal, a questão 22, ela fala: um total de 1.200 cartas foi dividido em 3 equipes de carteiros, A, B e C, de modo proporcional ao número de carteiros de cada equipe.
Aí ele vem. Sabe-se que a equipe A tem 15 carteiros e recebeu 100 cartas. E a equipe B tem 90 carteiros e recebeu 600 cartas. Nesse caso, o total de carteiros da equipe C é de... Vamos analisar o passo a passo. Ele fala que tem uma equipe A, uma equipe B e uma equipe C. Aí ele fala, sabemos que a equipe A tem 15 carteiros, vou botar aqui 15 carteiros, isso aqui é um 15? Não, 15 carteiros, e recebeu 100 cartas, recebeu 100. A equipe B tem 90 carteiros e recebeu 600 cartas, 90 e recebeu 600. Nesse caso, o total de carteiros da equipe C é, pronto. Vamos descobrir primeiro a quantidade de cartas da equipe C. Como a gente sabe? Olha só o que ele está falando, olha só aqui. Dica simples. Ele falou que são 1.200 cartas, já foram distribuídas 600 para a equipe B, foram distribuídas 100 para a equipe A, então 600 mais 100, 700. Então já foram distribuídas 700 cartas, perdão. Então para completar, o total fica quanto? 1.200 menos 700, super simples. 500 cartas foram para a equipe C, mas a resposta não é essa que ele quer. Ele quer, no caso, nesse caso, o total de carteiros dessa equipe. Bom, pessoal, aqui tem uma dica super simples. Aqui, como é uma questão de proporção, eu sei que na equipe A tiveram 15 carteiros para 100 cartas. Olha só a comparação que eu vou fazer aqui. Eu sei que 15 carteiros, vou botar aqui, 15 carteiros, ele corresponde a 90 cartas. E eu sei que 90 carteiros corresponde a 600 cartas. O que é que está em comum aqui, pessoal? Aqui 100. O que é que está em comum aqui, pessoal? Olha só, o 90, eu sei que 90 é 15 6 vezes, porque 15 vezes 6, 90. Então, daqui para cá, multiplicou por 6. Daqui para cá também, multiplicou por 6, concordam? Então, 15 vezes 6, 90. 100 vezes 6, 600. Então, isso quer dizer que cada 15 carteiros tem 100 cartas. Então, cada 15 carteiros tem 100 cartas. Então, se aqui tem 500 cartas, vão ter quantos carteiros? Olha só, eu sei que a cada 15 carteiros eu tenho 100 cartas. Então, simplesmente eu vou multiplicar o 15 vezes 5. Por que vezes 5? Porque são 500 cartas, pessoal. 500 cartas. E a cada 100 cartas eu tenho 15 carteiros. Olha só. Então, são 500. Então, olha só. 15 mais 15 mais 15 até chegar à proporção de 500. Então, aqui eu fiz 100 vezes 5, que deu 500, porque são 100 cartas. E 15 vezes 5, que vai dar 75. Certo, pessoal? Se você não entendeu esse método aí, fez por outro método de mais conta, pode deixar aí nos comentários, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Então, aqui, letra D, certo? Vamos para a próxima questão. Essa questão 23, pessoal, é aquelas que a gente fala. Essa questão foi uma questão dada para não zerar. Olha só. Um caminhão dos Correios saiu de Guarulhos às 5h50, ou seja, às 17h50, com destino a Curitiba. Sabendo-se que ele chegou ao destino 23h35 do mesmo dia, o tempo gasto com a viagem foi de. Então, a gente já está acostumado a ver horas todos os dias da nossa vida. Essa conta aqui não precisa errar, né? 17h50 e chegou às 23h35. Pronto. E agora, de 17 para 23 vai quanto? Eu faço 17 para 23. Dos 17 para o 23 vão 6 horas. Só que observe, aqui é 17h50 e aqui não é 23h50. Então, vamos contar dos 17h50. Eu vou de 17h50 a 18h50 vai 1. Então, aqui a 18h50 vai 1. A 19h50 vai 2. A 20h50 vai 3. 21h50 4. 22h50 vai 5. Então, até aqui foram 5 horas. Eu não posso fazer até 23h50, por quê? Porque aqui não chega até 23h50. Então, vão ser 5 horas e alguma quantidade de minutos. Vamos saber quanto é? Se eu sei que até 22h50 foram 5 horas, então de 22h50 até 23h50 vão quantas horas? Eu sei que para completar as horas, chega até 60. Então, vou pegar 10 minutos aqui das 22 horas,
mais 35 minutos aqui das 23 horas, que vai dar aqui 45 minutos. 45 minutos, olha só, letra A, certo, pessoal? Essa foi super simples, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 24. A questão 24, pessoal, ela fala o seguinte: para fugir de um cachorro raivoso, um carteiro correu durante 9 minutos a uma velocidade constante de 10 km por hora. Correndo a uma velocidade constante de 15 km por hora, ele teria corrido a mesma distância em. Então é uma questão de regra de 3, não é uma questão de proporção, pessoal, porque ele não fala que mantendo a proporção. Regra de 3, pessoal, nós temos a simples e composta. Essa daqui é simples. Então vou colocar aqui durante 9 minutos. Vou colocar ele correu durante 9 minutos a uma velocidade de 10 km. Então km. Então 10. Aí ele fala, correndo a uma velocidade constante de 15 km, vou botar aqui 15, ele teria corrido a mesma distância em x. Pronto. Agora o que é que a gente tem que fazer em uma regra de 3? Nós temos que analisar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional, pessoal, se eu aumentar um lado, eu tenho que aumentar o outro lado. Se eu diminuir um lado, eu tenho que diminuir o outro lado. Nesse simulado aqui, muita gente errou porque fez do jeito que a conta veio, já fez a conta. Diretamente proporcional. Só que observe o seguinte, ele está correndo. Eu vou pensar o seguinte, se eu aumentar, isso aqui no caso não é a distância, isso aqui é a velocidade, quilômetro por hora. Então eu vou pensar o seguinte, eu estou correndo, se eu aumento minha velocidade, o tempo ele vai aumentar ou vai diminuir? Pense aí, eu estou correndo uma distância, aí eu aumentei a velocidade, por exemplo, dobrei a velocidade, o tempo ele aumenta ou diminui? Claro que o tempo vai diminuir, então as setas, aqui se eu tiver a seta para um lado, aqui vai ser para o outro lado. Se eu aumentei a velocidade, eu vou diminuir o tempo. Se eu aumentar o tempo, observe o seguinte agora, se o tempo ele for maior, quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou mais lento, eu estou mais devagar. Então, se eu aumentar o tempo, quer dizer que no meu percurso eu andei mais devagar, eu corri mais devagar. Então, é inversamente proporcional. Então, na hora de fazer a conta, eu tenho que inverter um dos lados. Eu não posso fazer do jeito que está aqui, então eu vou inverter esse. X sobre 9 igual a 10 sobre 15. Observe que eu inverto apenas uma das partes. Se eu inverter as duas, vai dar no mesmo. Que agora eu multiplico o meio pelos extremos. Então, vai ficar 15x igual a 9 vezes 10. Então, x é igual a 9 vezes 10 dá 90, que eu faço 9 vezes 1 dá 9 e acrescento 0, sobre 15. Então, 90 por 15, pessoal, essa conta a gente fez no último exercício, na questão 23. Lembra que eu falei qual o número que eu multipliquei por 15 que chegou a 90? Vai ser 6, certo? Então, aqui 6 minutos, letra B. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a nossa última questão. A última questão, pessoal, é a questão de equação do segundo grau. Ele fala, para efetuar uma entrega, um carteiro arremessou uma encomenda por cima de um muro. Sabendo-se que a altura em metros da encomenda com relação ao solo pode ser descrita em termos da função t pela função q de t, h de t, perdão, igual a menos t ao quadrado, mais 2t mais 6, em que t igual a 0 é o momento em que se iniciou o arremesso. A altura máxima atingida pela encomenda é de... Vamos para as opções. Olha, pessoal, essa questão aqui tem duas formas de fazer. Vou fazer uma e falar outra forma de fazer. Vocês podem dizer aí qual achou mais simples. Eu sei que tem um gráfico aqui. Ele falou que é um gráfico da altura, h de t. E aqui é t. Observe que não é x, aqui é t. Então, ele fala que foi arremessado. Eu vou olhar o quê? Qual sinal? Vou olhar o sinal da parábola, para ver se ela tem concavidade voltada para cima ou para baixo. Pela questão ele já fala que como foi arremessado, ela vai fazer uma curva para baixo. Mas a gente olha aqui pelo sinal do A. O A, pessoal, é o número que acompanha o t ao quadrado. Então aqui é menos 1. Então a concavidade é voltada para baixo. Pronto. O que ele quer, pessoal, é esse ponto aqui da altura. Esse ponto aqui, ele é chamado de quê? De y vértice. Então, observe que eu vou falar a primeira parte, a primeira coisa que vocês podem fazer. Vocês podem fazer pelo y vértice. O y vértice ele é dado por y vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes o valor de A.
Agora observe, para eu responder aqui, eu tenho que encontrar quem é delta. Então, nesse caso aqui, o delta, pessoal, ele não é tão difícil, mas em algumas operações pode ser que seja difícil vocês encontrar. Outra forma de fazer, pessoal, que foi a que eu fiz, eu olhei o seguinte, aqui nesse ponto aqui, nesse mesmo ponto, no eixo de cá de baixo, eu tenho o x vértice. No caso aqui é t, mas pela conveniência a gente chama de x, porque aqui é em função de t. Então eu tenho um x vértice. O x-vértice, pessoal, é o mesmo ponto que está relacionando com o y-vértice. Eu encontrei o x-vértice aqui, encontrei esse valor e substituí na equação e encontrei a resposta. Por quê? Porque o x-vértice é menos b sobre 2 vezes o valor de a. Então aqui eu achei mais simples. Então o x-vértice é igual. O b é 2, que é o que acompanha t, então ficou menos 2 sobre 2 vezes o valor de a. Então vai ficar 2 vezes. O valor de a é menos 1, então ficou 2 vezes menos 1. Então vai ficar 2 dividido por 2 vezes menos 1. Então vai ficar menos 2 sobre 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos com menos dá mais, então ficou 2 dividido por 2 dá 1. Então esse valor que eu encontrei, pessoal, eu substituí na função e encontrei o valor da altura. Observe que aqui foi uma das formas de fazer. Vocês podem fazer dessa forma aqui, encontrando quem é delta e dividindo. Então aqui na função eu coloco h de t, só que o tempo eu já descobri que o tempo aqui, esse x vértice, ele corresponde ao tempo da altura máxima. Então nesse ponto aqui. Então vai ser 1 igual a menos t ao quadrado. Então vai ficar menos 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 que está aqui, mais 6. Então isso aqui vai ser igual a 1 ao quadrado dá 1, então vai ficar menos 1, mais 2 vezes 1 dá 2, mais 6. Então isso aqui vai ser igual a menos 1, mais aqui eu vou fazer a parte da soma primeiro, 6 mais 2 dá 8, e menos 1 mais 8, ou seja, 8 menos 1 vai ser igual a 7 metros. E 7 metros, pessoal, olha só, letra D. Então aqui, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Aqui ficaria igual a menos delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 4 vezes o valor de a. Pronto, só substituir aqui agora que encontraria o mesmo resultado, certo? Mas eu fiz dessa forma, vocês podem fazer aí da forma que vocês achou melhor. Eu achei melhor dessa forma, achei mais simples, certo? Então até a próxima. Esse foi o simulado do Estratégia Concursos, simulado final. Pessoal, não esqueça de deixar o like no vídeo e até a próxima.